Então, galerinha, vamos dar aqui continuidade, né? Então, aqui já a Pro colocou aqui alguns exemplos, algumas palavras, já separou as sílabas, né? De acordo, você vai abrindo a boca para falar essa palavra e você vai separando as sílabas, né? Que a gente também às vezes chama de pedacinho. Então, aqui, né? Jabuti, jabuti. Cada sílaba tem uma posição. O ti, essa daqui é a última sílaba, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. Aqui na palavra caneta, última, penúltima, antepenúltima. Na palavrinha fábula, última, penúltima e antepenúltima. Na palavrinha boné, né, temos a última e a penúltima, já que é uma palavrinha de apenas duas sílabas. Então, dependendo da posição que a sílaba tônica ocupa em uma palavra, ela pode receber alguns nomes, né? Que a gente vai ver. Vamos ver, então, qual é a sílaba tônica da palavra jabuti. Vamos usar aí a regrinha da gente estar chamando a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. Ó, jabuti. Então, o que eu demorei mais falando foi o ti. Então, o ti é a sílaba tônica. Se eu for também, né, torcer pela palavra jabuti, também a gente vai identificar essa mesma sílaba. Ó. Jabuti, jabuti. Então, a sílaba ti é a que é a pronunciada com mais força, ou seja, é a sílaba tônica. Na palavra caneta, caneta. Então, aqui, ó, o ne eu demorei mais falando. Então, é a minha sílaba tônica. Na palavra fábula, vamos torcer pela palavra fábula. Fábula, fábula. Então, eu demorei mais falando o fá. Então, a sílaba tônica é fá. Vou circular aqui a sílaba tônica. E se eu fosse chamar também como se fosse uma pessoa, né? Fábula. O fá eu demorei mais falando. Então, aqui, na palavra jabuti, a sílaba tônica é a última, né? O ti é a última sílaba. Na palavra caneta, a sílaba tônica, o ne, é a penúltima. E na palavrinha fábula, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, jabuti, a posição da sílaba tônica está na última. Na palavra caneta, na penúltima. E na palavra fábula está na antepenúltima. Vamos ver boné? Boné. Ó, a sílaba tônica é o né. Então, é a última. Então, dependendo da posição, a gente fala que é a última, penúltima e a antepenúltima. E aí, depois, recebe uns nomes diferentes, né? Que a gente aprender, que é umas palavrinhas assim um pouco complicadas, mas a gente aprende. Então, quando na palavra a sílaba tônica for a última, no caso de jabuti, recebe o nome de oxítona. Ó, o X aqui tem um som do cassi. Então, eu leio essa palavra oxítona. Então, uma palavra ela é oxítona quando ela tem a última sílaba tônica. Temos o exemplo aqui de urubu, maracujá, né, jabuti, boné, ó, urubu, a sílaba tônica é o bu. Maracujá, a sílaba tônica é o já. Então, quando a sílaba tônica de uma palavra for a última, dizemos que essa palavra é oxítona, certo? Olha, quando uma palavrinha já é acentuada, a gente nem precisa chamar essa palavrinha ou torcer por essa palavrinha para encontrar a sílaba tônica, não. Quando ela já é acentuada, a sílaba tônica é onde está o acento. Então, se uma palavrinha tem acento, a sílaba onde está o acento é a minha sílaba tônica, tá? Então, não precisa nem chamar. A gente só chama uma palavra ou torce por essa palavra quando ela não tem acento. Então, vamos aqui, ó. Agora, né? Quando uma palavra, aliás, quando uma sílaba, né, a sílaba tônica está, né, na posição de penúltima, chamamos essa palavra de paroxítona. Olha só que a palavrinha só vai aumentando o tamanho, né? Última, penúltima. Então, quando uma palavra, a sílaba tônica
ocupa a posição de penúltima, dizemos, né, que essa palavra é paroxítona. Um exemplo aqui, ó, papelada e régua, ó, papelada, tá vendo? Ocupou aqui o penúltimo lugar. Régua, o ré aqui, ó, ocupou também o penúltimo lugar. Então, quando a sílaba tônica está no penúltimo lugar, chamamos essa palavrinha de paroxítona. Então, temos dois exemplos aqui de paroxítona, papelada e régua. E aqui em cima temos caneta. Aí vocês, depois que estiver copiando as anotações, vocês vão terminar de responder aqui, ó, essas 4 palavrinhas, tá? Agora aqui, ó, quando na palavrinha a sílaba tônica é a antepenúltima, chamamos essa palavrinha de proparoxítona. Olha os exemplos: pétala, matemática, pétala, tá vendo? A primeira sílaba, ou melhor, né? A antepenúltima sílaba, que é a mais forte. E matemática, ó, matemática também é a antepenúltima, né? Essa é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. A antepenúltima sílaba é que é a tônica. Então, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, igual em matemática, em pétala e em fábula, né, chamamos essa palavrinha de proparoxítona. Compreenderam? Então, resumindo novamente, né? Se a sílaba tônica for a última na palavrinha, essa palavrinha a gente chama ela de oxítona. Se a sílaba tônica, né, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, for a penúltima, chamamos essa palavrinha de paroxítona. Mas se a sílaba tônica for a antepenúltima, presta atenção que é antepenúltima e não primeira, igual alguns confundem, tá? É sempre contando de trás para frente, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, quando uma palavrinha, a sílaba tônica for a antepenúltima, chamamos de proparoxítona, tá? Veja que a palavrinha só foi aumentando o tamanho. Então, oxítona é quando for a última, paroxítona é quando for a penúltima e proparoxítona quando for a antepenúltima. Aqui, vocês vão terminar de responder aqui essas 4 palavrinhas, tá? Temos também a atividade no livro, que a Pro já colocou aí as páginas no sistema. E vocês vão fazer essas anotações que está aí no vídeo, no primeiro e no segundo vídeo. Tá bom? Porque na próxima aula a gente vai fazer uma outra atividade. Certo? Então, beijos, fica com Deus. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a Pro.